Enquanto os outros falam, você age. Enquanto o mundo grita por atenção, você se fortalece no silêncio. A verdadeira força não é barulhenta. É fria, é calma, é invisível. A disciplina silenciosa é o que separa os que sonham dos que realizam. Hoje, você vai entender por que calar é vencer. Porque quem domina a si mesmo, já venceu todas as batalhas que importam. Capítulo 1. Pare de falar. Comece a executar. O mundo não precisa de mais faladores, ele precisa de executores. Todo dia, milhões de pessoas falam o que vão fazer. Elas contam planos, sonhos, metas. Elas anunciam mudanças antes mesmo de começar. Mas os resultados ficam no ar. Porque enquanto elas falam, alguém, em silêncio, está fazendo. E o mundo não recompensa intenções. O mundo recompensa a entrega. O mundo não premia quem planeja bonito. Premia quem constrói calado. Você precisa entender isso agora. Cada palavra que você solta é energia desperdiçada. Cada explicação que você dá é foco perdido. Enquanto você tenta convencer os outros, o tempo te cobra execução. Não fale. Faça. Não conte. Construa. O silêncio é sua estratégia. Pare um momento e olhe ao seu redor. Todos querem ser ouvidos. Todos querem ser validados. Mas poucos querem se comprometer com o processo real. É fácil parecer disciplinado quando se está apenas falando sobre disciplina. Difícil é acordar quando ninguém está vendo. Difícil é trabalhar sem aplauso, sem plateia, sem prova. Mas é exatamente isso que te separa do resto. Os fortes não precisam anunciar nada. Eles simplesmente fazem. Você tem uma escolha, agora mesmo. Falar sobre o que quer ser, ou começar a se tornar. E essa é a diferença entre o sonhador e o executor. O sonhador vive em voz alta. O executor vive em silêncio. Pense nas pessoas que realmente transformaram suas vidas. Elas não ficaram presas em discursos. Elas sumiram por um tempo. Desapareceram das conversas. E quando voltaram, voltaram com resultados. Ninguém sabia o que estavam fazendo. Mas todos viram o que elas se tornaram. Essa é a força do silêncio. O silêncio não é fraqueza. É foco. É direção. É estratégia. Enquanto você fala, o mundo te observa. Enquanto você age, o mundo te respeita. Você não precisa da aprovação deles. Você não precisa da permissão deles. Você só precisa da sua decisão. Muita gente confunde falar com agir. Mas falar não é progresso. É anestesia. Quando você fala, sente uma falsa sensação de movimento. Parece que já está avançando, mas continua parado no mesmo lugar. A mente acredita que a missão já começou, mas nada realmente foi feito. É assim que os planos morrem, na boca. O verdadeiro progresso é silencioso. Ele acontece no desconforto, na repetição, na constância. A execução é feita no escuro. Quando ninguém te aplaude, ninguém te entende. E esse é o teste. Você consegue continuar mesmo sem ser visto. Consegue manter o foco mesmo sem ser reconhecido. Porque quem só trabalha sob os olhos dos outros nunca vai construir algo que resista ao tempo. Pense em um ferreiro. Ele não fala sobre o ferro. Ele molda. Ele bate, aquece, resiste. E cada golpe em silêncio transforma o metal em algo útil. Você precisa ser esse ferreiro. Cada dia de ação é um golpe no ferro da sua disciplina. E o barulho do seu progresso não precisa sair da sua boca. Ele sai do seu resultado. Lembre-se disso. Falar é fácil. Fazer é raro. E o raro é valioso. Você quer mudar de vida? Então pare de anunciar mudanças. Pare de explicar suas intenções. Pare de justificar o que ainda nem começou. Você não deve falar sobre o que vai fazer. Você deve mostrar o que fez. E para mostrar, primeiro é preciso sumir. Sumir para focar. Sumir para reconstruir. Sumir para vencer. Os que vencem de verdade são os que entendem que ação é mais poderosa que discurso. Eles deixam o resultado falar por eles. E quando o resultado aparece, ele grita. Grita mais alto que qualquer palavra. Você precisa se tornar alguém que trabalha em silêncio. Porque o silêncio te protege. Protege sua energia, seu foco, seus planos. Quando você fala demais, abre brechas.
Gasta energia defendendo o que ainda nem construiu. E o que acontece? Você enfraquece o próprio propósito. Guarde para você. Apenas você precisa saber o que está fazendo. Os outros só precisam ver o resultado. E não se engane, o silêncio não é passividade. É controle. É inteligência. É entender que as palavras não constroem. As ações constroem. Não é sobre parecer disciplinado. É sobre ser. Não é sobre impressionar. É sobre transformar. Toda vez que você sentir vontade de contar o que vai fazer, lembre-se: o que é real não precisa ser anunciado. O que é sólido fala por si. Você quer respeito? Então conquiste em silêncio. Você quer progresso? Então trabalhe em silêncio. E quando o barulho dos resultados vier, você não vai precisar dizer nada. Olhe para dentro agora. Quantas vezes você começou algo apenas para contar? Quantas vezes falou antes de fazer? Quantas vezes buscou aplauso ao invés de resultado? Está na hora de mudar. Está na hora de parar de falar. Está na hora de começar a executar. Você tem uma escolha, e ela define tudo. Falar sobre quem você quer ser, ou agir para se tornar quem você nasceu para ser. Esse é o segredo dos que vencem. Eles falam menos, fazem mais. Eles prometem menos, entregam mais. E é por isso que o mundo os respeita. Porque enquanto o resto discute, eles agem. Enquanto o resto sonha, eles constroem. Enquanto o resto fala, eles vencem. Não fale. Faça. Não conte. Construa. O silêncio é sua estratégia. Essa frase precisa ecoar na sua mente até se tornar hábito. Cada vez que você quiser anunciar algo, pare e haja. Cada vez que quiser provar algo, lembre-se: a execução prova sozinha. Você não precisa de plateia. Você precisa de propósito. Você não precisa de aprovação. Você precisa de ação. E essa é a mentalidade dos fortes. Agir em silêncio, vencer em silêncio. E deixar o resultado falar por eles. Você acabou de aprender o primeiro princípio da disciplina silenciosa. Agir sem falar, entregar sem anunciar. O silêncio é o berço da força. E a ação é o caminho da vitória. Você está pronto para continuar essa jornada. Você aprendeu a calar e agir. Agora, vamos falar sobre o que realmente separa os fortes dos fracos. Capítulo 2. O ruído dos fracos. Os fracos fazem barulho. Os fortes constroem silêncio. Os fracos precisam ser vistos, lembrados, aplaudidos. Os fortes precisam de uma coisa só: resultado. Essa é a diferença. Os fracos vivem para parecer. Os fortes vivem para ser. E se você quer evoluir, precisa entender uma verdade dura. A busca por atenção é a prisão da mente indisciplinada. É o veneno que destrói foco, progresso e propósito. O barulho é distração. O silêncio é direção. Vivemos em um mundo viciado em barulho. Todo mundo quer ser notado. Likes, comentários, validação. Mas nada disso constrói caráter. O ego quer barulho. A disciplina quer silêncio. E entre essas duas forças, o fraco sempre escolhe o ego. Porque o ego é fácil. É imediato. É prazer rápido. Mas o preço é alto. Você se perde de si mesmo tentando agradar os outros. Quantas vezes você fez algo só para ser visto? Quantas vezes se sentiu vazio depois de ser elogiado? É assim que o barulho te prende. Ele te dá aprovação momentânea, mas rouba seu progresso real. Você tem uma escolha: ser refém da atenção ou o dono da sua mente. Os fracos fazem tudo para serem notados. Os fortes fazem tudo para se tornarem melhores. Os fracos querem mostrar sucesso. Os fortes querem viver sucesso. E aqui está o ponto: você não precisa da aprovação deles. Você não precisa de ninguém dizendo você consegue. Você só precisa fazer. Isso é o que separa quem fala de quem entrega. Quem vive de aplauso nunca aguenta o silêncio do esforço. Mas é no silêncio que o verdadeiro crescimento acontece. Olhe as redes sociais. É o palco dos fracos. Cada postagem, cada frase de efeito, cada olha o que eu fiz é um pedido de validação disfarçado. E o mais irônico: quanto mais barulho alguém faz, menos consistente ela é por dentro. O barulho é máscara.
É tentativa de compensar a falta de profundidade. Quem é realmente forte não precisa anunciar. Não precisa se exibir. O forte não mostra rotina. O forte vive rotina. O fraco quer aplausos. O forte quer avanço. O barulho é distração. O silêncio é direção. Repita isso. Deixe essa frase queimar dentro de você. O barulho tira você do seu caminho. O silêncio te coloca de volta nele. Quer saber por que você não avança? Porque está distraído. Distraído tentando parecer algo ao invés de se tornar algo. Você quer impressionar ou quer evoluir? Essa é a pergunta que define o seu futuro. O fraco quer ser notado hoje. O forte quer ser respeitado para sempre. E respeito não vem de exposição. Vem de consistência. Você precisa entender. O ruído externo reflete o caos interno. Quanto mais barulho alguém faz, mais bagunçada está a mente. A pessoa indisciplinada tenta esconder a falta de controle com aparência. Posta progresso, fala de metas, mas por dentro, está perdida. O disciplinado faz o oposto. Ele cala o mundo para ouvir a própria mente. Ele corta distrações, corta ruídos, corta o ego. Ele entende que o silêncio é o maior investimento que existe. Porque é nele que você ouve o que realmente importa. Pare de gritar para o mundo que você está mudando. Mude em silêncio. Porque o barulho atrai energia errada, distrai e consome. O silêncio te dá direção, foco e domínio. E domínio é poder. Quem controla o próprio barulho controla o próprio destino. Quando você fala demais, entrega seu poder. Quando você se exibe demais, entrega sua força. Quando você busca atenção, se torna escravo dela. Mas quando você se cala e age, você se liberta. Olhe para os grandes nomes, os verdadeiramente consistentes. Eles não vivem explicando. Não vivem postando. Eles somem. E quando voltam, entregam. Eles entendem algo que a maioria ignora. Você não precisa ser notado para estar vencendo. O verdadeiro progresso acontece fora dos holofotes. Enquanto o mundo faz barulho, eles criam valor. Enquanto o mundo compete por atenção, eles constroem legado. E isso exige disciplina. Disciplina para não reagir. Disciplina para não se provar. Disciplina para continuar quando ninguém está vendo. O barulho é fácil. O silêncio exige força. Mas é o silêncio que direciona os fortes. Quer mudar? Então pare de falar sobre o que está fazendo. Pare de buscar aplausos. Pare de querer ser percebido. A atenção é barata. A disciplina é cara. Escolha o que tem valor. Você não precisa parecer forte. Precisa ser forte. E isso é construído nas horas quietas, nas manhãs solitárias, nas noites sem plateia. Você não precisa da validação deles. Você precisa da sua própria. O barulho é distração. O silêncio é direção. Repita isso quando abrir o celular. Repita isso quando sentir vontade de provar algo. Repita isso quando o ego quiser aparecer. Porque é assim que a mente indisciplinada se perde. No barulho. E é assim que a mente disciplinada vence. No silêncio. Você tem uma escolha. Ser parte do ruído, ou parte dos que criam em silêncio. Não é sobre atenção. É sobre propósito. Não é sobre fama. É sobre força. Não é sobre aplauso. É sobre resultado. Os fracos falam demais. Os fortes constroem mais. Os fracos querem provar. Os fortes não precisam. Pare de fazer barulho. Silencie a mente. Encontre direção. Quando o mundo te distrair com ruídos, volte ao foco. Lembre-se. O barulho é a voz da insegurança. O silêncio é a voz da disciplina. E a disciplina vence sempre. Você aprendeu a diferença entre o barulho dos fracos e o foco dos fortes. Agora, é hora de entender o próximo passo. Como treinar quando ninguém está vendo. Como construir consistência na ausência de reconhecimento. Você eliminou o ruído. Agora, vamos fortalecer o hábito. Capítulo 3. Treine quando ninguém estiver vendo. Os grandes treinam no escuro para brilhar na luz. Essa é a lei silenciosa do progresso. A maioria quer os aplausos, quer o reconhecimento, quer ser vista enquanto age. Mas os verdadeiros construtores do impossível trabalham na sombra.
Você quer mudar sua vida? Então comece quando ninguém estiver olhando. Porque é aí que a verdade aparece. De madrugada. Quando o mundo dorme. Na academia vazia. Quando o som do ferro é o único ritmo. No quarto escuro. Quando o sono chama e você escolhe continuar. É nesses momentos invisíveis que o caráter é forjado. É ali que o fraco desiste e o forte nasce. A disciplina real não precisa de plateia. Você não precisa de validação. Você precisa de consistência. Os grandes treinam no escuro para brilhar na luz. Repita isso até se tornar parte de você. O problema da maioria é simples. Quer testemunhas. Quer que alguém veja o esforço. Quer provar algo. Mas o que vem do ego morre rápido. A força verdadeira é silenciosa. É construída quando você não posta. Quando você não mostra. Quando não há likes para medir seu valor. Você tem uma escolha. Treinar para ser visto. Ou treinar para ser invencível. E a diferença entre os dois é tudo. Pense nisso. Um leão não precisa rugir para lembrar quem ele é. Ele caça em silêncio. E só ruge quando a vitória já é certa. Você precisa dessa mesma energia. Foco frio. Determinação muda. Resultados gritantes. O barulho é distração. O silêncio é direção. Se você realmente quer dominar qualquer área da sua vida, corpo, mente, negócios, existe uma regra não negociável. Trabalhe no escuro. Treine quando ninguém estiver vendo. Estude quando ninguém te cobra. Planeje quando ninguém acredita. Esse é o caminho. Não há atalhos. Não há holofotes no início. Você quer reconhecimento? Ganhe o direito de merecer. Os aplausos só chegam depois que você não precisa mais deles. Você precisa começar a amar o invisível. Os minutos de sacrifício. Os treinos sem testemunhas. Os dias em que parece que ninguém se importa. Porque é exatamente aí que você constrói algo que ninguém pode tirar. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você não precisa que te vejam. Você precisa que o trabalho fale por você. O barulho é distração. O silêncio é direção. Todo mundo quer resultado rápido. Quer mudar de vida em uma semana. Mas poucos aceitam o preço. Anos de solidão disciplinada. Anos de dizer não ao conforto. De repetir o mesmo hábito quando não há motivação. De manter o foco quando a mente grita por distração. Você não está competindo com os outros. Está lutando contra a sua própria resistência. E cada dia que você vence o cansaço, o tédio ou a preguiça, você avança 1000 passos à frente. Treine quando ninguém estiver vendo. Esse é o campo de batalha onde os campeões se formam. Quer saber por que os grandes parecem sortudos? Porque o mundo só vê o resultado. Nunca vê o processo. Você vê o palco, mas não vê o ensaio. Você vê a medalha, mas não vê as madrugadas. Enquanto os outros dormem, eles trabalham. Enquanto os outros reclamam, eles ajustam. Enquanto os outros esperam, eles se movem. Essa é a diferença entre quem fala e quem vence. O silêncio é o terreno fértil do crescimento. É onde as raízes se aprofundam antes que o fruto apareça. Você quer resultados sólidos? Então pare de buscar estímulo externo. Aprenda a ser sua própria fonte de energia. Você não precisa de motivação. Precisa de direção. Você não precisa de aplausos. Precisa de progresso. O barulho é distração. O silêncio é direção. E aqui vai a verdade que poucos aceitam. Se você só age quando alguém está vendo, você nunca vai se transformar. A transformação acontece quando você age apesar de ninguém ver. Quando você faz o que precisa ser feito, porque é quem você decidiu ser. Treinar no escuro é isso. É escolher o difícil sem testemunhas. É construir uma versão de si mesmo que ninguém conhece ainda. Você tem uma escolha. Esperar ser notado. Ou trabalhar até ser impossível de ignorar. Pense nos grandes nomes da história. Eles não nasceram prontos. Treinaram anos antes de alguém pronunciar seus nomes. E quando finalmente apareceram, já estavam preparados. Você quer estar pronto? Então use o tempo que ninguém te observa como seu laboratório secreto. A madrugada é sua aliada. O silêncio é seu treinador.
A solidão é sua prova. E cada minuto ali é um investimento no seu futuro. Treine quando ninguém estiver vendo. Porque o palco não perdoa quem não ensaia. E a vida não recompensa quem finge esforço. Seja o tipo de pessoa que aparece pronta. Que não precisa provar nada. Porque o resultado fala por si. Os grandes treinam no escuro para brilhar na luz. Nunca o contrário. Lembre-se. Você não precisa postar. Não precisa contar. Não precisa justificar. Você só precisa continuar. O barulho é distração. O silêncio é direção. Os grandes treinam no escuro para brilhar na luz. Esse é o código. Essa é a disciplina. Essa é a diferença entre o comum e o imortal. Você aprendeu o poder do esforço invisível. Agora, é hora de entender o outro lado da moeda, o preço que se paga por não agir. Porque o tempo não espera. E a indisciplina cobra caro. Capítulo 4. A dor que ninguém vê. O crescimento verdadeiro é silencioso porque dói em silêncio. Essa é a parte que ninguém mostra. A parte que não aparece nas fotos, nos vídeos, nas frases motivacionais. A parte que acontece quando você está sozinho, enfrentando o vazio, a dúvida, o peso do próprio limite. Todo avanço real nasce da dor. Mas não da dor física. Da dor de mudar. Da dor de romper com quem você era. Da dor de continuar quando tudo em você quer parar. A dor não é o inimigo. A distração é. As pessoas fogem da dor como se fosse uma ameaça. Mas ela é o maior professor que você vai ter. É a dor que mostra o que precisa ser corrigido. É a dor que revela onde você ainda é fraco. É a dor que forja a mente quando o corpo quer desistir. Você tem uma escolha. Fugir dela ou aprender com ela. Fugir e continuar igual. Ou aprender e se transformar. Essa é a chave. A dor que ninguém vê é a mais valiosa. Porque é aquela que constrói sem testemunhas. Cada sacrifício escondido é uma camada a mais de força mental. Cada noite sem dormir. Cada treino solitário. Cada não que você diz a um prazer imediato. Tudo isso se acumula dentro de você. Você não precisa que te aplaudam por isso. Você não precisa de aprovação. Você precisa de propósito. A disciplina real não precisa de plateia. Os grandes treinam no escuro para brilhar na luz. Eles entendem que o sofrimento faz parte da lapidação. E que nada sólido nasce sem pressão. Quer um exemplo? Pense no diamante. Ele é apenas carvão comum, até suportar uma pressão insuportável. Sem dor, ele nunca seria valioso. Com você é igual. Sem resistência, não há força. Sem sacrifício, não há evolução. Sem dor, não há crescimento. A dor é o teste. A distração é a armadilha. A dor não é o inimigo. A distração é. A distração é o conforto disfarçado. É o depois eu faço. É o hoje não dá. É o tá bom assim. Cada vez que você escolhe distração em vez de dor produtiva, você atrasa a própria vida. E o pior, acredita que está tudo bem. Mas não está. Porque a disciplina não se constrói em conforto. Ela nasce no atrito. Ela cresce no silêncio. Ela vive na dor. Você precisa mudar sua relação com a dor. Em vez de fugir, ouça o que ela está tentando te ensinar. Quando a mente grita pare, pergunte: o que exatamente está doendo? É o corpo cansado? Ou é o ego ferido? Na maioria das vezes, é o ego. Ele odeia ser desafiado. Ele odeia perder o controle. Mas é exatamente aí que você o domina. Você não precisa da permissão de ninguém para suportar a dor. Você precisa da decisão de não fugir dela. O barulho é distração. O silêncio é direção. A dor que ninguém vê também é a mais solitária. Porque ela não tem aplausos. Não tem elogios. Não tem recompensa imediata. Mas é nessa solidão que nasce a clareza. Você começa a entender o que realmente importa. Você descobre que o sofrimento não é o fim, é o processo. A dor limpa. A dor depura. A dor prepara. Os grandes sabem disso. Eles não reclamam. Eles não pedem alívio. Eles apenas continuam. Você quer crescer? Então aceite o preço. Crescimento e dor são inseparáveis.
A dor é o lembrete de que você está se expandindo, de que algo dentro de você está mudando de forma. Cada sacrifício escondido é uma semente. Você não vê o fruto agora, mas ele está crescendo. E um dia, quando menos esperar, o resultado vai florescer e o mundo vai chamar de talento. Mas você vai saber. Foi a dor que construiu aquilo. A dor não é o inimigo. A distração é. Há um tipo de dor que destrói e outro que liberta. A dor da autopiedade destrói. A dor da disciplina liberta. A diferença, uma te mantém parado, a outra te empurra para frente. Você tem uma escolha. Ou você sofre por continuar fraco, ou sofre por se tornar forte. De qualquer forma, vai doer. Mas uma dor vale a pena. A outra, não. Você precisa começar a enxergar a dor como um sinal de progresso. Como um alerta de que você está saindo da zona de conforto. E o desconforto é o portal da transformação. Quer evoluir? Aprenda a sentir sem fugir. A observar sem reagir. A continuar mesmo tremendo. Esse é o segredo dos inabaláveis. Os grandes treinam no escuro para brilhar na luz. Eles não pedem que a dor desapareça. Eles pedem força para continuar apesar dela. Toda vez que você escolhe suportar o incômodo, você se separa da maioria. Enquanto eles fogem, você cresce. Enquanto eles reclamam, você fortalece. Enquanto eles se distraem, você constrói. O barulho é distração. O silêncio é direção. A dor é o seu mapa. Ela mostra o caminho para a sua versão mais forte. E o preço da fuga é caro. Permanecer pequeno. Você tem uma escolha. E ela é feita todos os dias. Lembre-se, o mundo só verá o brilho depois. Mas o brilho só existe porque houve dor antes. Toda vitória invisível é paga em silêncio. Toda glória vem de um sacrifício que ninguém viu. Então, quando doer, não reclame. Sorria. Você está crescendo. A dor não é o inimigo. A distração é. Você suportou o peso. Você entendeu o valor do silêncio. Agora é hora de transformar essa dor em combustível. Porque a mente forte não apenas aguenta, ela transforma a dor em poder. Capítulo 5. Controle emocional é poder. Quem domina o silêncio, domina o mundo. Essa não é uma frase bonita. É uma lei da vida. Quem não controla suas emoções está condenado a reagir, não a agir. Emoções descontroladas destroem disciplina. Elas quebram hábitos, sabotam resultados, desviam do objetivo. A raiva, o medo, a ansiedade, são correntes que prendem quem não sabe dominar sua mente. Você já reagiu antes de pensar? Já falou demais quando devia calar? Já deixou que o humor decidisse o seu dia? Isso é o que separa os fracos dos fortes. Os fracos cedem às emoções. Os fortes usam as emoções como combustível. Falar menos é controlar mais. Menos reações, mais resultados. A disciplina real não precisa de plateia. Você não precisa que ninguém valide suas decisões. Você não precisa que alguém aplauda seus esforços. Você precisa de foco. Você precisa de silêncio. O barulho é distração. O silêncio é direção. Cada vez que você reage impulsivamente, perde energia. Cada vez que você cede à provocação, entrega controle. Cada vez que você fala quando deveria calar, abre espaço para erros. Você tem uma escolha: reagir ou refletir. Reagir é fácil. Refletir exige poder. E esse poder nasce do controle emocional. Olhe ao seu redor. Pessoas inteligentes, talentosas, determinadas, falham porque não conseguem controlar o que sentem. O conhecimento não basta. A estratégia não basta. Sem controle emocional, você perde tudo. Os grandes não são imunes às emoções. Eles sentem raiva, medo, frustração. A diferença é que eles não permitem que isso os desvie do caminho. O primeiro passo é simples, mas pouco praticado. Cale-se mais. Ouça mais. Respire antes de reagir. Transforme impulso em ação consciente. Quem domina o silêncio, domina o mundo. Repita isso. Deixe queimar dentro de você. O silêncio não é vazio. É poder concentrado. É energia guardada para o momento certo.
Cada pequeno controle cria um efeito dominó. Menos impulso, mais resultado. Menos drama, mais disciplina. Não é sobre reprimir sentimentos. É sobre escolher quais sentimentos vão dirigir sua vida. A raiva pode ser combustível ou destruição. O medo pode paralisar ou ensinar. A ansiedade pode quebrar ou motivar. O controle não elimina a emoção. O controle direciona a emoção. Você tem uma escolha. Você não precisa da permissão de ninguém para ser mestre de si mesmo. Você não precisa de validação externa. Você precisa de disciplina interna. A disciplina real não precisa de plateia. Os grandes treinam no escuro para brilhar na luz. O barulho é distração. O silêncio é direção. Observe líderes, atletas, artistas. Os que conquistam o impossível não são os mais emocionais. São os mais controlados. Eles sentem, mas não se deixam dominar. E isso se aplica a tudo. Negócios, relacionamentos, saúde, finanças. Quando você reage emocionalmente, perde foco. Quando você domina a emoção, ganha vantagem invisível. A vantagem que ninguém vê, mas que decide resultados. Controle emocional também protege contra distrações externas. O barulho do mundo tenta desviar sua atenção. O caos das opiniões, críticas e provocações pressiona você. Quem cede, perde tempo e energia. Quem domina, mantém o rumo. A dor não é o inimigo. A distração é. Treine sua mente como treina seu corpo. Silêncio é prática. Autocontrole é exercício diário. A disciplina emocional é acumulativa. Cada dia que você domina impulso, ganha força. Cada dia que você silencia a reação, amplia seu poder. Cada vez que você escolhe reflexão em vez de explosão, cresce. Não espere se sentir pronto. Não espere motivação. Faça. Controle-se agora. Quem domina o silêncio, domina o mundo. Você tem uma escolha: ser refém da emoção ou dono do seu destino. E lembre-se, os grandes treinam no escuro para brilhar na luz. Eles não mostram cada batalha interna. Eles silenciam o barulho e agem. E os resultados falam por eles. Você pode fazer o mesmo. Falar menos, controlar mais, agir melhor. Transforme emoção em estratégia. Transforme impulso em ação deliberada. O barulho é distração. O silêncio é direção. Quem domina o silêncio, domina o mundo. Capítulo 6. Ignore o reconhecimento. Pare de querer ser visto. Comece a ser lembrado. Essa é a linha tênue que separa os que buscam aprovação daqueles que deixam legados. O verdadeiro reconhecimento é interno, não público. Ele não vem de aplausos, curtidas ou elogios. Ele vem da sensação silenciosa de dever cumprido. Os fortes não pedem aplausos. Eles não postam cada vitória nas redes sociais. Eles constroem em silêncio. Eles agem enquanto o mundo observa distraído. E, no fim, o mundo se lembra. Olhe ao seu redor. A maioria das pessoas vive em busca de validação. Postam fotos, contam conquistas, esperam likes. Mas nada disso transforma disciplina em resultados reais. A necessidade de reconhecimento é uma armadilha. Quando você trabalha para impressionar, perde foco. Quando você age para ser visto, sacrifica a qualidade. Você está jogando energia fora, buscando retorno imediato. Você tem uma escolha. Pode buscar reconhecimento externo e continuar mediano. Ou pode ignorá-lo e se tornar memorável. Essa é a chave. Pare de querer ser visto. Comece a ser lembrado. A diferença é simples. O reconhecimento público é passageiro. O legado é eterno. Você não precisa da permissão de ninguém para construir grandeza. Você não precisa de aplausos para validar esforço. Você precisa de disciplina interna. O barulho é distração. O silêncio é direção. O segredo dos grandes é agir sem esperar elogios. Eles entendem que resultados falam mais alto que palavras. Eles sabem que a consistência silenciosa supera a fama momentânea. Cada dia de esforço invisível fortalece a base do sucesso. Exemplos claros. Empresários que constroem impérios em silêncio. Eles não postam cada reunião ou cada venda. Eles trabalham duro,
repetidamente, sem esperar reconhecimento. E quando o sucesso chega, o mundo percebe, não porque eles pediram atenção, mas porque foi impossível ignorar. Atletas que treinam sozinhos, acordam antes do sol, enfrentam dor e cansaço, sem testemunhas. Os resultados não aparecem de imediato, mas a disciplina construída se traduz em vitórias que ninguém consegue tirar. Artistas e criadores que persistem longe das redes. Eles não buscam curtidas, buscam maestria. Cada obra é um passo no processo. O reconhecimento vem como consequência natural, não como objetivo. Pare de buscar validação externa. A aprovação alheia é volátil. Ela muda conforme a opinião das pessoas muda. Mas disciplina e resultados são constantes. Eles não dependem de ninguém. Você tem uma escolha: agir para ser visto ou agir para ser eficaz. A eficácia constrói legado. A busca por aplausos constrói frustração. A mente humana tende a se satisfazer com elogios fáceis. Mas a grandeza exige sacrifício silencioso. Ela exige que você ignore distrações sociais. Ela exige que você continue quando ninguém está olhando. Os grandes entendem isso. Eles dominam a paciência. Eles dominam o foco. Eles dominam o silêncio. Quem domina o silêncio, domina o mundo. A disciplina real não precisa de plateia. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa fazer o que é necessário, todos os dias. Cada tarefa cumprida em silêncio é uma vitória invisível. Cada hábito mantido longe dos olhos alheios é uma vitória duradoura. Cada momento em que você ignora elogios fáceis ou críticas destrutivas é fortalecimento mental. O barulho é distração. O silêncio é direção. Desconecte-se de validação digital. Reduza tempo em redes sociais. Evite checar constantemente reações e comentários. Sua energia deve estar na ação, não na aprovação. Celebre internamente. Crie rituais silenciosos para reconhecer conquistas. Anote progressos, mas não compartilhe tudo. O prazer da vitória interna é mais poderoso que qualquer aplauso externo. Estabeleça metas para si, não para os outros. Pergunte-se: isso é importante para meu crescimento ou para impressionar alguém? Se for para impressionar, descarte. Se for para crescer, faça com intensidade máxima, mesmo que ninguém veja. Pare de querer ser visto. Comece a ser lembrado. O reconhecimento externo é uma distração. Ele desvia energia, cria ansiedade e prejudica foco. O verdadeiro poder está no que você faz longe dos olhos do mundo. O verdadeiro legado é invisível até o momento certo. E quando se manifesta, é impossível ignorar. Você tem uma escolha. Pode buscar aplausos fáceis e permanecer mediano. Ou pode construir em silêncio e ser inesquecível. Lembre-se, os fortes não pedem aplausos. Eles constroem. Eles perseveram. Eles silenciam o barulho. E os resultados falam por si mesmos. O barulho é distração. O silêncio é direção. Pare de querer ser visto. Comece a ser lembrado. Capítulo 7. A solidão do guerreiro. Quem caminha sozinho chega mais forte. Essa é a verdade que poucos aceitam. A disciplina silenciosa é solitária. O conforto social enfraquece. O isolamento estratégico constrói foco. Você já percebeu como o mundo adora multidões? Festas, aplausos, reuniões, barulho constante. É confortável estar cercado. Mas conforto e crescimento não caminham juntos. O silêncio, a solidão, a falta de aplausos, é aí que o verdadeiro guerreiro se encontra. É na ausência de distrações que a mente se fortalece. É longe dos olhos alheios que você molda hábitos que ninguém verá, mas todos sentirão no resultado. A solidão não é punição. É ferramenta. É treino. É campo de batalha para a mente. Quando você treina sozinho, estuda sozinho, trabalha sozinho, aprende sozinho, você treina resistência. Você aprende foco. Você aprende paciência. Você aprende disciplina real, aquela que não precisa de testemunhas. O conforto social é traiçoeiro. Conversas intermináveis, validação fácil, distrações digitais. Tudo isso parece inofensivo, mas corrói sua energia.
O tempo gasto agradando outros é tempo roubado da sua própria evolução. Cada minuto que você cede ao ruído social é um passo para longe do seu objetivo. Você tem uma escolha: ceder ao conforto ou abraçar a solidão estratégica. Essa é a chave. Exemplos claros. Atletas de elite. Eles acordam antes do sol. Treinam enquanto o mundo ainda dorme. Não há torcida. Não há aplausos. Não há reconhecimento imediato. Só disciplina e foco. É na solidão que eles desenvolvem força física e mental que os outros não têm. Empreendedores bem-sucedidos. Eles passam horas em silêncio, analisando, planejando, executando. Enquanto todos socializam, eles constroem impérios. Cada reunião social perdida é uma hora a mais investida na própria excelência. Criadores e artistas. Eles praticam, escrevem, pintam, gravam sem ninguém olhando. O público só vê o resultado final, mas a magia acontece na solidão. É nesse espaço silencioso que talentos são lapidados. A solidão fortalece mais do que companhia. Quando você está sozinho, não há desculpas, não há distrações, não há alguém para culpar. Só há você e sua disciplina. O barulho é distração. O silêncio é direção. Quem domina o silêncio, domina o mundo. Dicas práticas para aplicar a solidão estratégica. Reserve momentos sem interação. Defina horários diários para trabalhar, estudar ou treinar sem interrupções. Sem celular. Sem redes sociais. Sem distrações externas. Transforme a solidão em força. Use esse tempo para refletir, planejar e construir hábitos. Observe seus progressos em silêncio. Aproveite o poder de não depender de validação externa. Aceite desconforto. A solidão provoca ansiedade no início, mas a resistência a esse desconforto aumenta a resiliência mental. Quanto mais você se acostuma a caminhar sozinho, mais forte se torna. A solidão também é teste de caráter. É fácil seguir regras quando outros observam. É fácil manter disciplina quando você tem plateia. É na ausência de testemunhas que o verdadeiro caráter é formado. Você tem uma escolha: buscar aplausos ou construir força invisível. Aplaudir é fácil. Construir é difícil. Mas só a construção traz resultados duradouros. O guerreiro silencioso entende o valor de cada momento sozinho. Ele transforma dor, tédio e desconforto em combustível para a disciplina. Ele entende que ninguém vai reconhecer o esforço diário. Mas ele sabe que resultados não mentem. A disciplina real não precisa de plateia. Os grandes treinam no escuro para brilhar na luz. A solidão estratégica desenvolve foco absoluto. Você aprende a direcionar energia para o que importa. Resiliência mental. Cada momento difícil é treino de paciência e força. Autonomia verdadeira. Você não depende de validação externa. O silêncio e a solidão não são inimigos. São ferramentas. São armas. São o campo de treino do guerreiro disciplinado. Você tem uma escolha: caminhar com o rebanho ou sozinho. O rebanho dá conforto, aplausos e distrações. O solitário ganha foco, força e resultados. Quem caminha sozinho chega mais forte. Lembre-se, cada passo que você dá sozinho é investimento em você mesmo. Cada hora que você dedica à disciplina invisível constrói um futuro que ninguém pode roubar. Cada decisão de ignorar o ruído social fortalece sua mente. O barulho é distração. O silêncio é direção. Quem caminha sozinho chega mais forte. Capítulo 8. A constância que derruba gigantes. Constância é a voz silenciosa da vitória. Não existe segredo maior. Não é intensidade. Não é sorte. Não é esforço esporádico. É fazer um pouco todos os dias. É repetir ações enquanto outros esperam reconhecimento rápido. É disciplina invisível. Você já viu alguém impressionar uma vez e vencer a vida inteira? Não. Quem tenta impressionar uma vez, brilha momentaneamente. Quem repete, consistentemente, constrói impérios. Você tem uma escolha: brilhar ocasionalmente ou vencer silenciosamente. Essa é a chave. A consistência transforma ações pequenas em resultados gigantes. Cada hábito diário é um tijolo.
Cada esforço invisível é uma fundação sólida. Cada passo repetido fortalece sua mente, seu corpo, seu caráter. Não subestime o poder do pouco feito todos os dias. Não subestime a força do silêncio e da repetição. É na constância que os gigantes caem. Pense nos atletas de elite. Eles não vencem por um treino extraordinário. Eles vencem por milhares de treinos invisíveis, silenciosos, repetidos. Eles treinam enquanto o mundo descansa. Eles repetem movimentos que ninguém vê. Eles acumulam excelência diária. É isso que você precisa internalizar. A vitória não é um evento. A vitória é hábito. A vitória é rotina. A vitória é constância. Vamos ser claros, intensidade não substitui disciplina. Um esforço épico seguido de semanas de descanso é inútil. Um pequeno esforço diário, feito sem aplausos, cria resultados que ninguém consegue negar. Você não precisa de aprovação. Você não precisa ser notado. Você precisa repetir, sem falhar. Isso é disciplina. Isso é poder. O barulho é distração. O silêncio é direção. O mundo celebra o instantâneo. O mundo idolatra o espetáculo. Mas quem constrói em silêncio, todos os dias, vence de maneira duradoura. Você já percebeu como pessoas medianas buscam atalhos? Elas querem resultados rápidos. Elas querem atenção imediata. Elas querem validação antes do esforço. Mas a constância não é rápida. Ela é lenta. Ela é repetitiva. Ela é invisível. E é por isso que é imbatível. Exemplos práticos. O escritor disciplinado. Ele escreve todos os dias, mesmo quando não sente inspiração. Ele não espera aplausos ou reconhecimento. No fim do ano, tem milhares de páginas prontas. O mundo só percebe depois, mas a grandeza já foi construída. O empresário constante. Ele revisa processos, ajusta estratégias, mesmo sem clientes olhando. Ele não faz grandes anúncios diários. Ele acumula melhorias contínuas. Depois, quando os resultados aparecem, ninguém questiona sua força. O estudante aplicado. Ele estuda todos os dias, pequenos blocos de conteúdo. Ele ignora distrações digitais. Ele ignora elogios temporários. E quando chega a hora da prova, domina completamente o assunto. A consistência exige coragem. Você vai se sentir invisível. Você vai se sentir solitário. Você vai se perguntar se vale a pena. É exatamente nesse momento que os gigantes são separados dos medíocres. Você tem uma escolha: desistir do invisível e buscar reconhecimento rápido, ou continuar firme e silencioso. Essa é a chave. Dicas para implementar constância na prática. Micro-hábitos diários. Escolha pequenas ações que, repetidas diariamente, geram resultados enormes. 20 minutos de estudo, 50 flexões, uma página de escrita. O importante é fazer todo dia, sem falhar. Evite a necessidade de validação. Não poste cada progresso. Não busque aplausos diários. Sua recompensa está no resultado acumulado, não na reação instantânea dos outros. Monitore progresso silenciosamente. Use cadernos, planilhas ou aplicativos discretos. O acompanhamento é para você, não para os outros. A constância invisível é poderosa justamente por ser independente de plateia. A constância constrói confiança. A constância constrói paciência. A constância constrói resultados que ninguém consegue roubar. O barulho do mundo tenta te desviar. As distrações aparecem todos os dias. O impulso de buscar reconhecimento rápido vai te tentar. Ignore. Foque. Repita. Lembre-se. Fazer um pouco todos os dias vence quem tenta impressionar uma vez. O mundo celebra os eventos, mas a vida recompensa os silenciosos. Cada esforço invisível é um passo rumo à vitória que ninguém poderá negar. Você tem uma escolha: buscar intensidade momentânea ou consistência duradoura. A consistência é silenciosa, mas sua voz ecoa no resultado final. Constância é a voz silenciosa da vitória. Faça um pouco todos os dias. Repita. 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 Capítulo 9. Desapegue do resultado imediato. O tempo trabalha para quem trabalha em silêncio. Não existe atalho. Não existe resultado instantâneo.
Não existe vitória sem paciência. A pressa é a inimiga da disciplina. Quando você corre atrás do resultado imediato, você abandona o processo. Você sacrifica a consistência por impulso. Você troca a excelência por ansiedade. Você tem uma escolha: esperar pelo progresso ou ceder à frustração. Essa é a chave. Grandes conquistas não aparecem do dia para a noite. Elas crescem de forma invisível, silenciosa, repetição após repetição, dia após dia. Quem se apega ao resultado imediato se torna escravo da inconstância. Quem confia no processo domina a paciência. Quem confia no processo constrói um legado. O segredo dos fortes é simples: focar na ação, ignorar o aplauso, confiar no tempo. Você já se sentiu desmotivado porque não via progresso? Isso é normal. O problema é quando você desiste. Quando você mede sucesso apenas pelos sinais visíveis. O progresso real é invisível. Ele acontece enquanto ninguém olha. Ele acontece quando você mantém disciplina silenciosa. Ele acontece quando você não busca validação diária. Exemplos da vida real. O empreendedor paciente. Ele investe em aprendizado, aprimora processos, mesmo sem lucro imediato. Ele ignora os resultados de curto prazo. Ele confia que, no futuro, a consistência trará retornos exponenciais. O tempo trabalha para quem trabalha em silêncio. O atleta focado. Ele segue dieta rigorosa, treina diariamente, sem celebrar cada pequeno progresso. Ele não compartilha cada resultado parcial nas redes sociais. Ele sabe que o corpo e a mente se transformam lentamente. E, no momento certo, o resultado explode. O estudante disciplinado. Ele estuda todos os dias, mesmo quando a nota não reflete imediatamente. Ele não espera reconhecimento instantâneo de professores ou colegas. Ele entende que aprendizado profundo leva tempo. O resultado virá, inevitavelmente. Pare de medir vitória pelo reflexo imediato. Não é sobre likes, elogios ou aplausos. Não é sobre ser reconhecido agora. É sobre consistência. É sobre confiança no processo. É sobre disciplina silenciosa. Você tem uma escolha: trabalhar para impressionar ou trabalhar para dominar. Essa é a chave. O desapego do resultado imediato exige mentalidade estratégica. Ignore o aplauso diário. Ele é passageiro. Concentre-se na execução. Cada ação conta, mesmo sem visibilidade. Monitore o progresso internamente. Caderno, planilha ou diário de hábitos. O que importa é acumular pequenas vitórias invisíveis. O tempo se encarrega de transformar esforço em resultado. O tempo trabalha para quem trabalha em silêncio. A pressa destrói a disciplina porque cria expectativa. Expectativa gera ansiedade. Ansiedade gera falha. Você não precisa da validação imediata. Você não precisa de sinais de progresso visíveis agora. Você precisa repetir. 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 Cada ação diária é um investimento silencioso. Cada sacrifício invisível constrói competência. Cada esforço não visto fortalece sua paciência. A mente que espera sem reclamar se torna resiliente. O corpo que trabalha sem aplauso se torna poderoso. A disciplina que ignora a recompensa imediata se torna inquebrável. O mundo vai tentar te convencer do contrário. O mundo vai gritar por resultados rápidos. O mundo vai tentar te desviar do processo. Ignore. Foque. Confie. O tempo trabalha para quem trabalha em silêncio. Repetição é fundamental. Repetição cria hábito. Hábito cria transformação. Você já percebeu que pessoas desesperadas por reconhecimento muitas vezes falham? Elas buscam recompensa rápida, abandonam o trabalho invisível. Elas querem efeito imediato, não constância. E é por isso que desaparecem. Enquanto isso, quem desapega do imediato continua firme. Dia após dia. Ação após ação. Silêncio após silêncio. E quando o mundo olha, já não há como negar. A vitória é deles. Como internalizar o desapego? Defina metas de processo, não de resultado. Vou estudar 2 horas por dia em vez de quero nota 10. Vou treinar todos os dias em vez de quero músculos agora. Celebre o esforço, não a consequência. O esforço diário é a verdadeira medida de progresso.
A consequência aparece no tempo certo. Construa paciência como músculo mental. Quanto mais você pratica desapego, mais resistente se torna. Quanto mais você repete, mais forte fica. O desapego do resultado imediato é libertador. Ele permite foco. Ele permite consistência. Ele permite transformação silenciosa. O barulho do mundo vai tentar te distrair. A urgência social vai tentar te apressar. O impulso do reconhecimento vai tentar te seduzir. Não caia. Não ceda. Confie no processo. O tempo trabalha para quem trabalha em silêncio. E lembre-se, disciplina não é sobre o que os outros veem. Disciplina é sobre o que você constrói quando ninguém olha. Disciplina é sobre confiança no processo. Disciplina é sobre desapego do resultado imediato. Você tem uma escolha: buscar satisfação instantânea ou investir em resultados duradouros. Essa é a chave. Capítulo 10. A vitória que não precisa ser anunciada. A vitória verdadeira não grita. Não pede aplausos. Não precisa de plateia. Quem fala demais sobre conquistas ainda não as alcançou. Quem exibe resultados prematuramente ainda está à mercê da insegurança. O verdadeiro vitorioso aparece. Ele mostra, não conta. Ele conquista, não comenta. Ele trabalha em silêncio e deixa os frutos falarem por si. Você tem uma escolha: buscar validação ou buscar excelência. Essa é a chave. O barulho vem dos inseguros, do medíocre, do ansioso por aprovação. O silêncio vem do confiante, do disciplinado, do paciente. Você não precisa da permissão de ninguém para ser bem-sucedido. Você não precisa de reconhecimento imediato. Você não precisa gritar que venceu. O poder está em agir quando ninguém está olhando. O poder está em correr riscos sem precisar provar nada. O poder está em deixar resultados falarem mais alto que palavras. Vamos ser claros. O mundo está cheio de pessoas barulhentas, exibindo conquistas, mas frágeis por dentro. Não seja uma delas. Não busque holofotes para cada passo. Não permita que a opinião alheia dite seu ritmo. O verdadeiro vitorioso não se preocupa com likes, comentários ou aplausos. Ele se preocupa com progresso real, contínuo e invisível. Ele entende que a disciplina silenciosa constrói legados, não curtidas. Exemplos do mundo real. O empreendedor de resultados sólidos. Ele reinveste lucros em vez de ostentá-los. Ele trabalha nos bastidores, aprimorando produtos e processos. Ele não se deixa seduzir pelo reconhecimento imediato. Quando chega a hora, o mercado percebe. O sucesso não precisa ser anunciado. Ele se impõe. O atleta silencioso. Ele treina antes do amanhecer, quando a academia está vazia. Ele segue dieta rigorosa sem postar fotos de cada refeição. Ele enfrenta dor e cansaço sozinho. E no dia da competição, ninguém questiona seu talento. O triunfo fala mais alto que qualquer palavra. O profissional dedicado. Ele domina habilidades complexas sem se vangloriar. Ele busca excelência em silêncio. Ele entrega resultados que impressionam naturalmente. E o reconhecimento verdadeiro surge, de forma orgânica, sem esforço. Você já percebeu que quem grita mais sobre suas conquistas muitas vezes tem menos substância? Quem precisa provar valor constantemente ainda não o possui internamente. O silêncio é o sinal de autoconfiança. O silêncio é o som de alguém que confia em seu próprio esforço. O silêncio é a linguagem de quem domina o processo, e não o espetáculo. A vitória fala por si. O silêncio é o troféu dos fortes. Como cultivar essa vitória silenciosa? Priorize ação sobre reconhecimento. Faça mais. Fale menos. Invista energia em execução, não em narrativa. Desapegue da aprovação alheia. Você não precisa que ninguém veja seu esforço. Você não precisa de aplauso. Você não precisa provar nada. Celebre progresso interno. Tenha métricas pessoais. Acompanhe evolução em silêncio. Permita que o resultado final seja sua recompensa. Pratique paciência estratégica. O mundo quer tudo agora. Você sabe que conquistas reais levam tempo. O tempo trabalha para quem trabalha em silêncio. O silêncio tem poder. Quem fala demais, perde foco. Quem exibe demais, perde energia. Quem procura validação, perde liberdade. Quem permanece em silêncio,
Mantém controle. Quem permanece em silêncio, constrói legado. Quem permanece em silêncio, deixa a vitória falar mais alto que palavras. O verdadeiro vitorioso não é barulhento. Ele é firme. Ele é constante. Ele é invisível até o momento certo. Ele domina suas emoções. Ele treina no escuro. Ele ignora distrações. Ele confia no processo. Ele desapega do resultado imediato. E então, quando chega a hora, ele aparece. O mundo percebe. Mas ele não precisava anunciar. O silêncio já dizia tudo. A vitória fala por si. O silêncio é o troféu dos fortes. Você já trabalhou em silêncio. Você já treinou sozinho. Você já enfrentou dor sem compartilhar. Você já confiou no processo sem gratificação imediata. Tudo isso construiu seu caráter. Tudo isso construiu sua disciplina. Tudo isso prepara você para a vitória real. Agora, é hora de deixar os resultados falarem por si. Não com palavras, não com barulho, mas com evidência. Transformação real acontece assim. Você deixa de depender da opinião alheia. Você converte esforço em resultados palpáveis. Você internaliza confiança. E, ao fazer isso, você percebe algo. O silêncio não é vazio. O silêncio é poder. O silêncio é troféu. O silêncio é vitória. Então lembre-se, você tem uma escolha. Ser barulhento e frágil, ou silencioso e poderoso. Essa é a chave. Você não precisa do aplauso de ninguém. Você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa ser visto para vencer. A vitória fala por si. O silêncio é o troféu dos fortes. E com isso, você conclui seu treinamento silencioso. Você dominou o medo. Você dominou o impulso. Você dominou a expectativa. Agora, você domina resultados. Em silêncio. Com poder. Com excelência. Agora você entende. A disciplina silenciosa não é apenas uma atitude. É um modo de vida. É acordar quando ninguém vê. É resistir quando ninguém entende. É calar quando todos opinam. Você não precisa provar nada para ninguém. Precisa apenas provar para si mesmo que é capaz de seguir. Mesmo sem aplausos, mesmo sem atenção, mesmo sem motivação. Os fortes não falam, não se exibem, não esperam. Eles agem. E enquanto o mundo grita, eles vencem. Então pare de prometer. Pare de reclamar. Pare de se justificar. A partir de hoje, haja em silêncio. E quando perguntarem onde você esteve, você vai responder com resultados. A disciplina silenciosa é o caminho dos fortes. E o seu silêncio vai fazer barulho.